Salve meu truta, seja bem-vindo a mais uma aula aí do Cão Pastor e hoje eu vou falar sobre a fisiologia das emoções. Estou acessando as ideias desse livro aqui, ó, Introdução à Psicologia. E aí no capítulo 4 o autor fala sobre as emoções, como que as emoções afetam o seu corpo e resolvi trazer essa aula para você entender uma coisa. Da mesma forma que as emoções afetam o seu corpo, o estado do seu corpo afeta as suas emoções. Tem uma máxima que é a seguinte: o cérebro controla tudo, o sistema nervoso central, SNA, ele que controla tudo, quando na verdade é o contrário, é uma via de mão dupla na verdade. Sistema nervoso central a gente pode entender que é o cérebro do peão. Todo mundo fala, as emoções estão no cérebro, o cérebro controla o corpo, o cérebro isso, o cérebro aquilo, só que as sensações que você sente também parte das reações fisiológicas do seu corpo. Por exemplo, toda emoção é um estado de excitação. O que é isso? O que é um estado de excitação? Tem uma parada que é o seguinte: o sistema nervoso central, quando está excitado, você aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta a sua pressão arterial, você fica com a boca seca. Já reparou? Quero que você pense o seguinte: pensa aí agora que você está de boa na sua casa e aparece um ladrão, um leão, um animal selvagem, qualquer coisa que seja que vai te ameaçar. Imediatamente você tem todas essas reações aqui que eu te falei. Todas essas reações são fisiológicas. Agora, por outro lado, imagina que você está de boa na sua casa, você recebe uma notícia horrível. Ó, caiu um meteoro ali na casa do fulano que você gosta. Acontece essas mesmas reações. Frequência sobe, pressão arterial sobe, a boca seca e algumas outras. Agora pensa que você está indo encontrar uma gatinha, né? A gatinha dos seus sonhos. E aí você chega lá, você encontra ela com outro cara. Puta merda. Você sente essas mesmas reações no seu corpo. E agora, por outro lado, você está indo encontrar com a gatinha dos seus sonhos e você chega lá, ela descobre, e ela fala assim: nossa, tô afim de você pra caramba. Você acabou de sentir as mesmas excitações no corpo. Ou seja, então, se você tem medo, se você está ansioso e se você sente prazer por alguma coisa, o seu corpo acontece a mesma coisa com ele. Os mesmos sintomas de excitação são inerentes a todas essas emoções. Nesse capítulo do livro, o autor fala que existe apenas 3 emoções principais, que é o medo. O que é o medo? O medo é quando você conhece a causa. Por exemplo, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da chuva, eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo de cobra. Tudo que é medo, você conhece a causa. Já o estado de ansiedade, você não sabe o que está causando aquilo ali. O estado de ansiedade é o medo de algo desconhecido. Muita gente fala assim, é o medo do futuro. Mas qual que é o futuro? O que tem no futuro? Você está com medo de quê no futuro? Então toda vez que você sente ansiedade por algo, você está com medo de algo que você ainda não sabe. E aí você precisa descobrir o que é. A mesma coisa quando você sente prazer por algo. O prazer é a satisfação de algum objetivo, qualquer que seja. Então, por exemplo, prazeres primários, necessidades primárias que a gente tem. Quando você está com fome, estou com fome, você come, mata a fome, sente prazer. Quando você está com sede, estou com sede, você toma água, mata o objetivo, você para de sentir sede. Todos esses sentimentos despertam a mesma reação fisiológica. Sabendo disso agora, toda vez que você perceber frequências cardíacas subindo, né, percebeu a boca está seca, percebeu que os músculos estão rígidos, uma coisa muito comum aqui também, quando você está em estado de alerta, em estado de excitação, os seus músculos ficam rígidos, ou seja, eles ficam contraídos. Ele está a ponto de bala para você sair correndo de qualquer que seja a ameaça. Então,
as emoções o corpo entende como se fosse alguma ameaça também. Entende? Então, quando você descobre isso, você para de ficar com medo de sentir as coisas. Então, toda vez que você sentir algo, isso aqui vai acontecer no seu corpo. E quando isso acontece no seu corpo, você pode ter técnicas para que isso aqui desacelere, né? Para que esse estado de luta ou fuga que a gente chama passe rápido. O que acontece? Às vezes a pessoa sente raiva. Eu estou com raiva. Raiva nada mais é do que um objetivo que você não conseguiu alcançar. Entende o objetivo como algo que você queria e não conseguiu. E aí você sente raiva. Falta do objetivo aqui. E aí, por que você sentiu a raiva? Normalmente a gente não gosta de falar que você está com raiva. Você não mostra para ninguém que você está com raiva. E aí, inibir a raiva, ou seja, esconder que você está com raiva, você fica um cara hostil, né? Ou seja, a hostilidade é quando você esconde a raiva. Então, quando você está com raiva de alguém, você está com raiva do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, de quem quer que seja, você não pode sair gritando por aí que você está com raiva, você não pode ir lá e bater nessa pessoa, fazer o que você quiser com essa pessoa, você esconde a raiva. E aí, toda vez que você vai tratar ela, você é grosso com ela, você é burro com ela, você é ignorante com ela, isso é hostilidade. Então, hostilidade nada mais é do que a raiva reprimida. Todos esses estados aqui causam reações no seu corpo, que essas reações, se duram muito tempo, né, se esse estado de alerta dura muito tempo, você fica em estado de inflamação, em estado de ansiedade crônica. É muito comum as pessoas, tem uma palavra que chama somatizar, as pessoas têm doenças psicossomáticas. O que é isso? É quando você está tanto tempo naquele estado ali de alerta, que aquele estado, o seu corpo em estado de alerta, começa a prejudicar outras funções que tem o seu próprio corpo. Ou seja, sua frequência cardíaca só fica alta, o seu estômago só fica doendo, você desenvolve uma úlcera por estresse. Isso acontece. Um cara que fica estressado o tempo todo, estressado no trabalho, estressado nisso, estressado aquilo, ele está o tempo todo experimentando essas sensações. Frequência alta, pressão alta, a boca seca, os músculos rígidos. Isso aí causa no cara um estado crônico e ele começa a ter problemas psicossomáticos. Já ouvi falar alguém que teve derrame cerebral? Olha pra você ver que doideira. Derrame cerebral está muito relacionado a estresse crônico. Ou seja, o cara que é estressado o tempo inteiro, a pressão sobe, a pressão do cérebro sobe, rebenta algum vaso sanguíneo dentro do cérebro, o cara tem um derrame. Entendeu? Então, as emoções são capazes de causar alterações na fisiologia do nosso corpo. Da mesma forma que, se a gente sabe disso, toda vez que você sente que você está com um estado de alerta, você está com esse estado fisiológico alterado, você pode utilizar técnicas para diminuir essas emoções, né? Tô com um prazer aqui absoluto, vou ganhar um carro novo, vou isso, vou aquilo, coração pum pum pum, já dispara. O prazer a galera ainda gosta de sentir, né? É ótimo, é coisa boa. Agora, quando são as outras? E quando é medo e quando é ansiedade? Tem gente que fica sentindo isso aí a vida inteira, não sabe como que desfaz isso. E uma das coisas aí que a gente pode adotar como forma de não sentir isso aí para sempre é meditação, é parar para respirar, é fazer... Eu ia falar fazer uma leitura, mas não, cara. Quem é ansioso de nascença, de natureza, o cara não consegue parar para fazer uma leitura, porque o cara o tempo todo ele está pensando em várias outras coisas. O cara não consegue parar e começar um projeto novo, porque o cara está preso em algum lugar da vida dele, em algum lugar do futuro, do passado. Ele está ansioso, ele está com medo de algo que ele não sabe o que é. Entendeu? Porque se você sabe o que é, você realmente está com medo de alguma coisa. Estou com medo do escuro. Beleza, está com medo do escuro. Só que o estado de ansiedade, você tem medo de alguma coisa que você não sabe o que é. Você não ainda tem claro qual que é o objetivo que você está com medo dele.
entendeu? Essa é a frase clássica que o cara fala no livro. Eu tenho um objetivo e eu estou com medo de alcançar aquele objetivo, seja ele positivo ou negativo, porque tem as duas coisas. Um objetivo positivo, eu vou fazer um trabalho aqui porque eu preciso ganhar o dinheiro. Objetivo negativo, se eu não fizer esse trabalho eu vou ser expulso de casa. Entendeu? São objetivos diferentes. E aí o cara fica com medo de alguma coisa que ele não sabe o que é. E altera a fisiologia dele. Para que isso não aconteça, percebe que você está alterado, percebe que você está acelerado, e aí começa a mandar nas suas emoções. O primeiro passo para você mandar nas suas emoções é você identificar o que você está sentindo. Então agora que você sabe, toda vez que você está aceleradão, o coração está acelerado, não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo pensar claramente, você está sentindo alguma coisa e o seu corpo está te mostrando que esse estado aí tem que passar. Se você viver nesse estado aí durante muito tempo, é como se fosse viver numa guerra. Entendeu? Pensa nesses caras que moram lá na Ucrânia. O cara todo dia está vivendo em guerra, mano. Todo dia está estressado. O corpo em guerra é o corpo estressado. Sacou? E não dá para viver desse jeito. O único estresse que é bom é o estresse que você mesmo causa, que a única forma de causar isso é através de exercício físico. Esse é o estresse físico, né? Dá para você causar outros tipos de estresse que também são bons. Por exemplo, você vai se propor a aprender uma coisa nova. Você vai se propor a estudar inglês. Ano passado eu fui para o Canadá. Fui apresentar um trabalho lá no Canadá. Então mergulhei ano passado todo no inglês, estudando e pelejando e tentando falar. Quando eu cheguei no Canadá, cara, que eu escutei a primeira moça falando inglês comigo, eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. E eu fiquei o ano inteiro estudando isso aqui para ir lá e apresentar o trabalho. Só que eu sou brasileiro, eu falo português. Ninguém aqui comigo dentro de casa fala inglês. Ninguém lá na UFMG falava inglês comigo. Então eu estava acostumado a estudar aqui, por livro, escrevendo. Quando eu cheguei lá, que eu vi a primeira pessoa falando em inglês comigo de verdade, uma pessoa que não falava português, eu desesperei, porque eu não entendi nada. Ela simplesmente me perguntou assim no aeroporto: quantos dias que você vai ficar aqui? Eu nem sei falar esse inglês mais, mano, depois eu tomei trauma. Inclusive eu vou voltar a estudar esse ano porque faz muita diferença e abre muita porta. Então eu cheguei assim para entrar no país, né, para mostrar meu passaporte. Aí ela perguntou em inglês: quantos dias você vai ficar aqui? E aí eu já tinha treinado isso, eu sabia que ela ia fazer essa pergunta, eu sabia quais as palavras que ela ia usar. Só que era uma coisa tão diferente para mim, que quando ela falou, meu cérebro desligou. Entendeu? Eu fiquei aqui, ó, nesse estado aqui de, nossa senhora, a pessoa realmente está falando inglês comigo, e agora? Eu só respondi para ela assim, 7 days, ou seja, 7 dias. Mostrei para ela meu passaporte e saí andando. E aí eu já saí com medo, cara. Eu pensei, puta merda. Essa mulher falou uma frase comigo, eu não entendi absolutamente nada. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui 7 dias, eu tenho que apresentar um trabalho em inglês. Como que eu vou viver aqui, cara? Puta merda, fudeu. E aí eu fiquei com medo, entendeu? O meu corpo entrou em estado de alerta nesse momento e eu desliguei. Quando o seu corpo está nesse estado, não funciona direito. Fluxo sanguíneo não vai para a cabeça, vai para os músculos. Entendeu? Vai para as periferias, porque o corpo pensa assim, esse cara tem que estar pronto para correr em qualquer momento aí, porque um tigre vai atacar ele, um leão vai atacar ele, porque o corpo não sabe que é uma situação diferente, entendeu? O corpo não sabe distinguir se é um animal selvagem que está atrás de você ou se é uma mulher que simplesmente falou uma frase em inglês e você não entendeu nada, entendeu? Então o estado de alerta é o mesmo, é isso que você tem que tomar cuidado. Quando eu passei por ela, e eu já entrei já desesperado, meu Deus, não vou entender nada e blá blá blá. E aí eu lembrei disso. Pensei, opa, meu corpo está no estado agora de luta ou fuga. Entendeu? O estômago gelado. Sabe o frio na barriga que dá? É porque o fluxo sanguíneo que estava aqui, ó, ele sai daí, ué. E aí dá aquele gelo no estômago. Eu lembrei, opa, nada mais é do que um estado de luta ou fuga. Como é que eu vou resolver isso? Respirei. Peguei meu telefone, apertei assim, opa, não aconteceu nada, estou no Canadá, não tem nada de ruim, vou para a próxima, vou conversar com a próxima pessoa. E aí eu saí, no aeroporto ainda eu comprei uma rosquinha, só para me expor mais aí a língua, então já conversei com o cara da rosquinha, entendi mais ou menos o que o cara falou. Comprei a passagem do ônibus, entrei num ônibus onde só tinha canadense, só gente que não falava português.
e lá no Canadá a turma fala francês também. Entrei no ônibus, então escutando, e aí fui, cara. E aí fui, meu estômago foi voltando ao normal, minha cor foi voltando ao normal, meu corpo foi voltando ao estado normal, entendeu? Mas naquele momento que a moça do aeroporto falou, quantos dias você vai ficar aqui? Em inglês eu não entendi nada, eu me desesperei, fiquei louco, meu Deus do céu, agora fudeu, eu sou um burro. E a gente tende a fazer isso o tempo inteiro, entendeu? A gente tende a pensar, a mente é sequestrada, essa é a palavra certa. Quando você está em um estado de luta ou fuga, há um sequestro da mente, entendeu? Sua mente desliga. E aí você precisa voltar para esse lugar de presença o mais rápido possível. A única forma de voltar é você parar, tomar uma água, dar uma respirada, lembrar disso aqui, ó. Porque agora eu sei disso aqui, antes eu não sabia. A emoção tomou conta de mim. Eu estava sentindo medo de estar naquele lugar, eu estava me sentindo ansioso, porque eu estava com medo de alguma coisa que eu não sabia o que era, e ao mesmo tempo eu estava sentindo um prazer enorme de estar realizando um sonho, de ter viajado sozinho, de estar em outro país, entendeu? Então eu estava sentindo tudo ao mesmo tempo e meu corpo não entendeu nada. E aí se fosse hoje em dia, isso aqui já ia vir na minha cabeça, então por isso que eu estou te falando isso hoje, beleza? Hoje eu falei pouco de treino, mas se você é uma pessoa que assiste meu canal, tem costume de assistir, sabe que aqui, ó, no link aqui embaixo, você pode entrar aí para falar comigo, você participar do treino do Cão Pastor. O treino do Cão Pastor é o único que você faz em 20 minutos dentro da sua casa, não usa nada, só usa um corpo, um galão de água, às vezes um par de chinelo, e aí você consegue, através desse treino, diminuir muito, principalmente disso aqui, ansiedade, porque você vai causar o seu próprio estresse. Causa o seu próprio estresse, começa a pensar nisso, não dependa do estresse alheio para melhorar, o corpo só melhora na porrada, beleza? Se você chegou aqui até agora, me fala aí, ó, escreve aí no comentário se você gostou desse tipo de aula, porque esse é um capítulo de um livro, é um conhecimento que eu acessei, que eu leio aqui todo dia de manhã, e aí eu gostei de acessar esse conhecimento, eu achei que ele é relevante e trouxe aqui para o PR26. Se você quer saber mais, se você quer ter mais aulas como essa, onde eu trago aqui as coisas que eu leio, as coisas que eu aprendo e relaciono isso ao exercício físico, comenta aí que você gostou, beleza? Forte abraço, sincero e leal, tamo junto e é a tropa. O ano de 2026 tá só começando, hein? Tem que meter a marcha, hein, meu truta? Não dá mole, porque aqui, ó, rumo à longevidade. Tava conversando com o Léo Cobaia hoje, pra você ver, já vou estender mais, conversando com o Léo Cobaia, um vizinho meu, de muitos anos. Eu falei para ele, Léo, esse treino aqui é 20 minutos, cara. Dá para você fazer ele aí. Não existe um homem na vida que não tenha 20 minutos para cuidar da saúde. Aí o Léo começou com um monte de desculpa. Ah, mas eu tô agarrado demais, eu trabalho, meu trabalho é leve, aí eu não tenho muita capacidade física, esse treino aí é muito pesado. Assim, Léo, pelo amor de Deus, cara, abre o vídeo aí, olha pro treino. É eu sem camisa, sem nada, treinando, cara. Não tem nada pesado isso aqui não. A intensidade do treino é autoselecionada. O que é isso? Você treina na sua intensidade, no máximo que você consegue. A única coisa que você vai fazer igual a mim é os mesmos exercícios, só que a intensidade, a sua, é diferente da minha. E é isso mesmo. Tem gente que treina comigo que é mais intenso do que eu, porque ou é mais novo, ou tá com a força total. Entendeu? Então para de pensar que você não vai dar conta das coisas, cara. Porque isso aqui tá na sua cabeça, pelo amor de Deus. Tá com medo de alguma coisa. Ou tá com medo de gastar o dinheiro à toa, ou tá com medo de passar vergonha, começar e não conseguir, ou tá com medo de não ter resultado. Não tenha medo, cara. Entendeu? Não tenha medo. E se tiver medo, né? Controla, respira, vai pela lógica. Pô, mano, todo mundo consegue. Por que você não vai conseguir? Isso é diferente aonde? Isso é especial aonde? Não existe ninguém especial nesse mundo que não consegue 20 minutinhos para meter sua marcha. Não existe. Se falar que existe é mentira. Beleza? Isso aqui está dentro da sua cabeça. Então são suas emoções que estão causando um estresse aí desnecessário. Se é para causar estresse, vem você mesmo e causa. Beleza? Então forte abraço aí, Léo Cobaia. Eu te espero na tropa, porque depois dessa aí, irmão, essa lavada de cara aí que eu te dei, não é possível, né? Cara novo. O cara que é novo, tá na casa dos 30, 40 anos aí, ele ainda tem recurso. O cara tá na casa dos 50 ou 60, ele ainda tem recurso.
cara que tem mais de 60, ele ainda tem recurso. O cara tá com 60 hoje, ele vai viver no mínimo mais 30 anos, mínimo. Ou seja, a turma vai próxima de 90. Eu tenho 33, cara. Imagina, o cara tem 60 anos, ele vai viver no mínimo a minha vida ainda. No mínimo o tempo de vida que eu já vivi. Ou seja, isso é muito tempo. Tem que preocupar com isso. Preocupar ó, em pensar lá na frente. Como é que você vai estar? Como é que você vai cuidar dos seus filhos, mano? Como que você vai cuidar dos seus filhos se você não cuida de você, filho? Você nunca parou para pensar isso, não? Né? Como é que você vai brincar com seus netos se você não cuida de você? Esse corpo, isso é uma carcaça podre. Cara, eu falo isso aqui, os caras ficam putos comigo. Você tá tirando, eu tô falando sério, mano. Eu não tenho que ficar aqui agradando ninguém, falar que você tem um corpo lindo, maravilhoso, que você é saudável, não. A maioria do homem é podre. A maioria dos homens passou dos 30 anos, eles estão mortos já. O que eu quero é que isso não aconteça com você. Por esse motivo, o link do treino do Cão Pastor tá aí. É só você clicar nele e meter a marcha. Beleza? Forte abraço. Agora eu fui.